Antes, todos aqueles que não têm o Espírito de Cristo, dentro dele, ele tem um espírito que é do mundo, o espírito das trevas. Esse espírito leva, conduz, amarra a alma ao pecado. Para que a alma viva, é tanto que precisa do Espírito Santo para convencer. Entende? Acerca do pecado. Foi isso que Jesus falou em João 16. Quando o Espírito Santo vier, o auxiliador, o Espírito da verdade, então convencerá o mundo do pecado. Porque os homens não creem em mim. Eles são pecadores porque não creem em Cristo. Então por que o Espírito Santo precisa, parece uma coisa tão simples, né? Convencer do pecado parece algo tão simples. Poxa, mas é tão simples? Não, não é simples. Não é simples, é a coisa mais complicada. Tente convencer um pecador que ele é pecador, uma pessoa que não crê em Cristo. Eu sou pecador por quê? Você também é. Você também é pecador. Eles não entendem. Entende? Eles não entendem. Porque aí a pessoa vai dizer assim, mas o pecado é a transgressão, não é? Todo pecado é uma transgressão. É o cometer injustiça. E quem é que não transgride? Quem é que não comete injustiça? Não é? Mas veja, Jesus morreu no nosso lugar para nos dar do Espírito dele, que é o Espírito que concede graça. O Espírito é santo. Portanto, o Espírito Santo só pode habitar no nosso corpo porque alguém pagou o preço. Porque alguém, não é, pagou o preço do nosso resgate, do resgate da nossa alma. A expiação, não é? Ou pagou o preço ali pelas almas. E esse alguém é Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. Então, é por isso que apesar de a gente ainda pecar diante de Deus, a gente não é visto como pecador, mas somos justificados pela fé. Pode NTLH. Versão NTLH. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Olha só, viu? Então, a pessoa que está acostumada, não é? Veja, gente, alguém ali disse, né, temos que evitar as tentações. Gente, ninguém pode evitar as tentações. Só se a gente não participasse desse mundo. Se nós não fizéssemos parte desse mundo, teríamos como evitar as tentações, mas não tem como. Não tem como evitar. Todo aquele que vive nesse mundo é tentado. Então, como diz ali em Romanos 8, é impossível, gente. Não ser tentado é impossível. Né? Uma vez que a gente está nesse corpo da carne, uma vez que a gente está nesse mundo, é impossível não ser tentado. Mas, quando a gente aprende a seguir o Espírito Santo, a seguir a palavra de Deus, e se contentar, entende? Conviver uma vida sendo instruído pela palavra, ou seja, é um contentamento de que é melhor a gente, vamos dizer, se frustrar com o nosso próprio desejo, não obedecendo ao nosso próprio desejo, mas fazer a vontade de Deus. Entende? Não viver uma vida para agradar os nossos próprios desejos, mas para agradar a Deus. Por quê? Porque se a gente vive uma vida para agradar os nossos próprios desejos, então a gente vai gerar o quê? Tudo aquilo que é próprio da natureza humana, não é? Carnalidade. Toda obra da carne, ela é feita para ser executada e produzir pecado. Então, quando se produz o pecado, então está gerando morte, está trazendo, não é, a morte. Veja, a morte, ela não necessariamente é aquela, a pessoa vai partir dessa para melhor. Não é isso, gente. A morte pode ser uma doença que pode ser, veja, uma doença que pode ser terminal, uma doença que pode ser, vamos dizer assim, que se arraste durante muito tempo na vida. A morte pode ser um vício que vai começar a degenerar partes do nosso organismo, não é? Funções do nosso organismo, que com o passar do tempo, não é,
vai se transformar em prejuízo, não é? Para a nossa vida. Então, isso tudo é morte. O que é morte? Morte é contrário à vida. Morte é algo que é contrário à vida. Então, a morte, não é? É o prejuízo da vida. É vamos dizer assim, a subtração da vida. Versão RC. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. De padecer na carne é cessar com o pecado, ou seja, não obedecer aos desejos da carne, você está o quê? Se isentando do pecado, entende? Diminuindo o poder que a carne tem, a atratividade da carne, a influência da carne tem sobre as nossas almas. E não é fácil, né? Porque a alma vive no corpo. Então, não é fácil para a alma negar o desejo do próprio corpo. NVI a gente já leu, católica. Ora, se Cristo sofreu fisicamente, devem também estar dispostos ao mesmo, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. A 21. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Ora, versão Ara. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Versão BLT. Uma vez que Cristo sofreu fisicamente, vocês devem preparar para ter a mesma atitude que ele teve, pois aqueles que sofrem fisicamente se afastam do pecado. Olha que interessante a BLT, não é? Se afastam do pecado. Por quê? É fácil negar a vontade da carne? Não, não é fácil. Fácil é a gente viver praticando as obras da carne. Para isso é fácil. Agora, viver... mas isso é impossível para o ser humano. É claro que é impossível para o ser humano. O que a gente precisa fazer? É se alimentar da palavra de Deus, não é? Dando luz para o Espírito que é luz, para que o Espírito Santo que é luz possa combater esses maus desejos em nós, entende? Então a gente não está sozinho. Não é uma missão impossível. Não é uma missão impossível. É tanto que Jesus nos deu do Espírito dele para que a gente possa passar e vencer. Ele disse, eu venci o mundo, não é? Vocês terão aflições? Terão. E ele diz, eu deixo a minha paz eu dou a vocês, não a paz que o mundo dá, entende? Então ele fala, não é? Que ele venceu o mundo, né? Tenham bom ânimo, vocês terão, né? Vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo por nós. Ele venceu o mundo para nós. E isso, gente, é a vida do cristão pela fé. Entende? A fé do Filho de Deus. Então, a gente precisa viver pela fé. Fé na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo pega a palavra dele para nos alimentar, para nos conduzir, para nos mostrar o que não está de acordo, não é? E aí ele nos fortalece de maneira que a gente possa executar a vontade dele. A Nádia já foi isso, NBV. Versão NBV. Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante. Devem estar prontos a sofrer também. Lembre-se, o sofrimento físico enfraquece a força do pecado. Olha que coisa, gente, olha que imperfeito, né? Então cada uma torna mais claro esse pensamento. Veja, olha só, devem ter uma atitude semelhante, devem estar prontos a sofrer também. Lembrem-se, o sofrimento físico
enfraquece a força do pecado. Mas não é, gente, o sofrimento físico, não, peraí, deixa eu me mutilar, deixa eu me chicotear. Não é esse tipo de coisa, gente. Sofrimento físico que ele está falando aqui, obviamente, não é? Os pais na fé, eles passaram, né, por mortes físicas, por mortes terríveis, não é? Eles foram martirizados. Mas no nosso tempo, tá? Para o nosso tempo, esse sofrimento físico é negar a si mesmo, é negar a vontade da carne. Isso não é agradável para o corpo. O corpo não vai agir, não é, conosco, ele vai bater palma, né, vai ficar feliz, vai produzir toda sorte de bons hormônios, não é? Não, ele não vai. Porque o corpo, ele foi programado para agir contrário à vontade de Deus. No corpo é onde habita o pecado, por causa da matéria que está corrompida. Então, ele não vai ficar feliz. Mas quando a gente nega, esse sofrimento está produzindo para nós o quê? Um peso de glória que não pode ser comparado. É por isso a vida pela fé. Amém. Amém. Vamos na VFL? Versão VFL. Assim como Cristo sofreu fisicamente, vocês também devem se armar com a mesma maneira de pensar que ele tinha. Eu digo isto porque todo aquele que sofre fisicamente também abandona o pecado. Então, viver nessa vida, como disse ali nosso irmão Benício, as circunstâncias, não só as circunstâncias, mas as nossas próprias vontades. Por quê, gente? Porque a vontade da carne, ela é contrária à vontade de Deus. Não adianta. Quem faz a vontade da carne não está agradando a Deus. É por isso que a gente precisa viver pela fé. A fé é o poder de Deus. Obrigado, meu irmão. A fé é o poder de Deus em ação por meio do Evangelho. É por isso que a gente precisa ouvir o Evangelho. É por isso que a gente precisa compreender o Evangelho, ler o Evangelho, absorver o Evangelho, ou seja, as boas novas acerca de Cristo, para que essa fé seja produzida em nós e assim a gente vença, não é? As tentações, os nossos próprios desejos, porque são as duas naturezas em nós, conforme Gálatas 5,17. Não é? A carne, ela luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, de maneira que a gente não consegue fazer a nossa vontade. Mas se a gente faz a vontade do espírito, a gente vai receber o quê? As coisas próprias do espírito. Mas se faz a vontade da carne, vai receber aquilo que é próprio da carne. E tenha certeza, as coisas da carne não são boas. Vê aqui para mim, Vini, por favor, a palavra sofreu, que é pachô. Pachô, que inclui as formas pafo ou pato e penso ou pento. Usado apenas em determinados tempos, aparentemente uma palavra raiz. Significa ser afetado, ter sido afetado, sentir, ter uma experiência sensível, passar por. Num bom sentido, estar bem em boa situação. Num mau sentido, sofrer lamentavelmente, estar em situação ruim de uma pessoa doente. Veja, de uma pessoa doente. Lembra? A paixão de Cristo, não é? Jesus Cristo no Getsemane, não é? Tudo isso foi o sofrimento do nosso Senhor, não é? Que enfermou, que suou, né, gotas de sangue, que é a hematidrose, não é? Para nos romper com o pecado, para que ele pudesse vencer essa natureza e nos dar do Espírito dele, para que nós também possamos vencer. Jesus só conseguiu vencer o pecado porque ele também era Espírito, né? Ele tinha em si, não é, a essência do Pai. O Pai dele era o que? Espírito, não é? Então, gerou Jesus. O homem Jesus Cristo, o homem físico Jesus Cristo, foi gerado pelo Espírito. Então, ele venceu todas essas coisas porque o Espírito é mais forte. E Jesus disse, né, a carne é fraca. A carne não estava fraca.
Ela é a condição dela. Mas o espírito está pronto.